Porque se Deus é o nosso Pai, não há nenhuma razão para temê-lo, e sim para amá-lo. Graças a isto, surgiu ainda nos Estados Unidos, mais ou menos no fim do século XIX, uma doutrina cristã baseada no Deus temente. Essa religião, toda vez que pronuncia o nome de Deus, os seus discípulos tremem. Daí surgiu, ao lado dos testemunhas de Jeová, essa outra doutrina muito peculiar e que tem um número de adeptos muito grande em todo o mundo ocidental. E o padre Peyton realizou um trabalho admirável, porque famílias católicas, realmente católicas, de pessoas que atendiam aos dispositivos legais da igreja, não falavam nada dentro do seu programa de educação da família. E isso resultava que a fé não se desenvolvia no coração, porque a fé é uma semente, como a bondade, o ódio, a tolerância, a misericórdia, e que, encontrando o clima próprio, desenvolve-se. Tecnicamente, dizem os psicólogos, todos nós nascemos sem religião. E, naturalmente, seguimos a religião da nossa família ou do grupo social no qual nós pertencemos. Equivale dizer que a fé é elaborada, não se crê gratuitamente do ponto de vista religioso. É comum dizermos, nunca pensei nisso. A respeito, por exemplo, como é a vida espiritual, se é que a vida espiritual existe. A vida física, nós temos uma ideia, mas ao abandonar o corpo, como será essa vida espiritual se ela é constituída apenas de energia e não de massa, que constitui a parte material da criatura humana? Esse sacerdote fez um grande benefício à sociedade daquela época, porque, infelizmente, pelo que eu consegui observar, passado uma temporada, foram desaparecendo os núcleos, as famílias deixaram de reunir-se e, em breve, já não havia mais aquele trabalho do Evangelho no lar, dos estudos da família. Nessa oportunidade, aquela proposta foi muito saudável, porque nós, espíritas, já realizávamos aquilo que denominávamos o culto do Evangelho no lar, em mensagens que o filho, a partir dos 15 anos, é posto para fora de casa, e a filha também. O pai dá uma chave da casa, mas eles vão ter que morar em separado, vão assumir a sua vida financeira, social, estudantil. Faz parte da cultura, desde aquela época, a independência do jovem, que passou a ter a idade de 15 anos, como sendo a idade adulta, que nós celebramos há 18 anos, alguns países há 21 e outros há 25 anos. Nós poderemos analisar a questão, porque todos aqui já tivemos 15 anos. E por mais maduros que hajamos sido, as nossas ideias aos 15 anos, por mais profundas, eram ideias muito superficiais. O que é que vai ser quando estudar? O que é que prefere? As primeiras manifestações da libido,
os interesses e paixões, os atritos em família, por causa da nossa liberdade de pensamento. E quando nós chegamos a esse ínterim, 15, 25 anos, nos tornamos um problema para nós mesmos e para a nossa família. Mas esse problema na Europa se tornou muito mais grave, porque jovens de 15, 16 anos, que ideia tinham do que é a vida? Ter um emprego, conseguir um emprego que lhe desse dignidade para poder manter-se. Alguns pais preferiam manter os filhos, mas a maioria deixava que cada qual cuidasse de si mesmo e se mantivesse. Então, fazer uma atividade para manter-se era muito problemático, porque o tempo ou era dedicado ao estudo ou era dedicado à vida dos prazeres, daquela oportunidade em que estamos descobrindo o mundo. E nesse período surgem também os nossos conflitos, as nossas dúvidas, porque até ali, invariavelmente, são os pais que nos dirigem. Os pais, os psicólogos, as babás, aqueles mais velhos que nos orientam, que nos dizem o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que não é direito, o que é moral, amoral e imoral. E então nós passamos sempre a fazer o que nos ensinam aqueles que já passaram pela idade. Ocorre, entretanto, que essas ideias não são informadas e nós passamos a formar a nossa vida. Então passamos a ter a própria vontade, começar a alimentação que nos apraz, os relacionamentos que nos interessam, o emprego que nos seja mais rendoso ou não, e as afetividades que nos facilitem uma vida de prazer do ponto de vista do adulto, porque o jovem de 15 anos, 16 ou de 12 anos, hoje, como é muito comum, as modelos mais jovens estão ganhando as passarelas do mundo. Uma modelo de 20 anos é velha, não tem a mesma expressão corporal de uma menina de 12 anos, de 14 anos. O corpo está em formação, está atraente. Depois dos 20, 25, já os hormônios se estabeleceram a sua marcha, as suas necessidades, e o corpo responde por elas. Então, tivemos como resultado, hoje, uma sociedade competitiva, não uma sociedade cooperativa. Invariavelmente, onde estamos, onde vamos, com pouco tempo, começamos a competir e esquecemos de contribuir. Se alguém nos pede uma ajuda, nós reagimos e temos o prazer de querer ser melhor do que o outro. A experiência de uma longa jornada me deu um quadro dessa realidade muito típico. Faz anos, nós programamos um seminário. Era uma experiência americana. Naquele tempo em que esses seminários começaram aqui no Brasil e que nós trouxemos das experiências nos Estados Unidos, sob o nome de workshop, sala de trabalho, as experiências foram incontáveis. Depois, agora acostumaram e fazemos o workshop, o seminário, o encontro, o congresso, à la brasileira, sem aquelas características americanas que facilitavam o intercâmbio entre o orientador e os participantes. Agora, no Brasil, nós colocamos o povo lá e falamos de cá.
E raramente damos a oportunidade de um intercâmbio, de eliminar dúvidas. Reservamos uma hora para perguntas e respostas daquilo que foi ouvido, mas das nossas dúvidas não temos tempo. E está se prolongando esse método e nós estamos ficando mais ou menos informados. Não ficamos esclarecidos, que é outra coisa. A maioria fica mais ou menos informada do que é física quântica, que se dá uma resposta numa sessão. Quando a física quântica exige uma vida inteira para a gente entender somente o átomo. Imagine para colocar isso em dia com explicações para um grupo como aqui, que nós temos desde uma pessoa analfabeta até um doutor honoris causa, com a variedade cultural imensa